Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos iniciar a aula 2 de economia. Então, a aula 1 a gente fez a correção dos exercícios e agora a gente vai verificar mais alguns slides que a gente não viu ainda, mas que é um adendo, uma informação que faltava ser acrescida nos slides anteriores. Eu já enviei uma atividade sobre isso no e-mail de vocês, de forma que vocês vejam os slides e consigam fazer a atividade. Vamos lá? Então a gente vai usar o mesmo slide, né? Só vai dar uma continuidade. Então vamos passá-los aqui. Então a gente já chegou. A gente até já passou daqui, mas eu vou fazer uma ligação dos nossos últimos slides. Então, a gente viu a divisão em micro e macroeconomia, não é? Nas aulas anteriores. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da microeconomia e veremos também algumas relações que se dão aí, também, né? Em gráficos, para a gente conseguir visualizar, vislumbrar a relação entre eles, que no caso a gente vai considerar como elementos da microeconomia, ok? Vai considerar porque é considerado, é assim que os autores definem. Então, demanda, oferta e equilíbrio de mercado, entendendo o mercado liberal, não é? Então a gente vai continuar nesse raciocínio, a relação entre preço, entre produto, entre os próprios produtos, como a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente vai começar focando a microeconomia na teoria dos preços, considerando que as famílias são consumidores, as empresas são as firmas e os mercados, a gente vai ver o mercado específico. Então a gente vai ver o comportamento entre as relações que existem entre preço, entre demanda, entre os produtos. Então a gente já tem esse conhecimento, né, para a gente reforçar. Temos o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção, ambos remunerando, né, ambos pagando por essa prestação de serviço ou por essa revenda de mercadorias ou pela produção da mercadoria. A gente vai continuar tendo o mesmo raciocínio da coeteris paribus, não é? Que é a ideia que todas as variáveis elas se mantêm. Então a gente vai considerar o mesmo raciocínio que a gente vem tendo, né? Com as outras relações, as outras variáveis constantes. Em outras áreas, eles chamam de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão nos demais fatores relacionáveis. Então a gente pode analisar o mercado isoladamente ou nessa análise a gente vai considerar que todos os demais mercados são constantes, para poder interpretar no caso específico. O mercado em estudo não afeta e não é afetado pelos demais. Para essa análise específica, a gente sabe que isso não acontece na prática, mas de forma que a gente consiga entender, a gente faz a análise separada, né, sem ter a inter-relação. Verifica o efeito de variáveis isoladas, independentemente dos efeitos das outras variáveis. Por exemplo, o preço sobre a procura de determinado bem, vamos considerar ele como independente de outras variáveis. Renda do consumidor, gosto, preferências. Cada ponto desse, renda do consumidor, a gente vai considerar, vai avaliar isoladamente. Gosto do consumidor, mesma coisa, preferência, enfim. Então, mantendo, né, a mesma linha de raciocínio, demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço. A demanda não representa a compra efetiva, mas é uma análise de uma intenção que o mercado tem. E aí essa demanda vai relacionar, ela indica
quanto com a quantidade que o consumidor pode adquirir dentre as variáveis que a gente for considerar. Preço, qualidade do produto, tipo de produto. Então a gente começa a raciocinar da seguinte forma: o bem, ele é um bem útil, ele tem uma utilidade para quem pretende adquiri-lo, né? Para quem pretende tê-lo, possuí-lo. Lembrando que esse bem, ele é escasso, por isso que ele vai ter um preço. Quanto mais escasso ele for, maior será o preço. Esse raciocínio a gente vai mantê-lo, né? Vamos manter esse raciocínio. Então a tendência é que se maximize a utilidade, a satisfação que atribui ao bem ou serviço. Então o cliente, o comprador, ele vai tentar atender as necessidades dele para ele se sentir satisfeito. Então nesse raciocínio de utilidade, nós temos a utilidade chamada de utilidade total e a utilidade marginal. A utilidade total aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem. É o todo, né? É o total. E a utilidade marginal é uma satisfação adicional, obtida pelo consumo de mais uma unidade do bem. Então, eu poderia estar satisfeito só com uma unidade, ou eu poderia só ficar satisfeito com mais de uma unidade. Então, tem bens, a gente vai classificá-los daqui a pouco, mas tem bens que com um eu já fico satisfeito. Outros bens eu quero ter 2, quero ter 3. Esse é o raciocínio. E a tendência é que seja decrescente, né? Vai chegar uma hora que eu vou estar satisfeito, enfim, essa é a tendência, né? Então a gente vai continuar usando alguns exemplos com os gráficos, de maneira que facilite a nossa visualização, mas para a gente ter uma base, ter uma relação, principalmente com o curso de economia, né? O curso de economia, como eu disse para vocês, ele aprofunda mais na questão dos gráficos, na análise de gráficos. Então a visualização da variação do gráfico em relação à utilidade total, ele gera dessa forma, ou seja, ele vai crescendo e depois ele vai mantendo uma tendência, digamos assim, né? E a marginal, a tendência com à medida que o consumidor vai tendo produto, ele vai diminuindo, né? Então é nesse raciocínio aqui. A utilidade total ele sobe, vai começando a ficar constante, e aqui a tendência é que diminua na utilidade marginal. Então, um exemplo, para a gente começar a raciocinar o que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, sobre a utilidade marginal, um paradoxo da água e do diamante. Por que a água, sendo mais necessária, é tão barata e o diamante, sendo supérfluo, tem um preço tão elevado? Então, para a gente fazer essa relação com utilidade total e utilidade marginal, a água, grande utilidade total e baixa utilidade marginal. Ela é encontrada em abundância. Então, a questão dela ser menos escassa e o diamante ser mais escasso, no caso a água em relação ao diamante, né, a gente vê que vai influenciar no preço. A água, apesar de ser muito necessária, grande utilidade total, ela tem baixa utilidade marginal porque tem bastante, por enquanto, né? No caso do diamante, grande utilidade marginal porque ele é escasso, por isso que o preço dele é alto. Então a gente já vem vendo desde a primeira aula, né, desde o começo desse slide, esse raciocínio que a gente utiliza de oferta, procura, no caso da demanda, a gente vai utilizar, vai poder aplicar para riqueza, renda, preço do bem, de outros bens. Então eu posso relacionar um bem com outros bens, fatores climáticos, sazonalidade, por que certo produto vende mais em tal mês ou em tal época, chocolate vende mais na Páscoa,
que a gente chama isso é a sazonalidade, a influência da propaganda, a influência dos hábitos das pessoas, dos gostos, de preferências que os consumidores têm, o que a gente espera sobre o futuro, sobre o consumo de um ou outro produto, se tem crédito facilitado para comprar um produto, quais as taxas de juros existentes. Então são relações que a gente vai fazendo, sempre acrescentando essa linha de raciocínio. O pessoal de economia, eles conseguem provar matematicamente, através de equações, tudo que a gente fala aqui, teoricamente, mas a ideia aqui em contábeis e administração é que a gente não aprofunde pelos gráficos, a gente vai passar, melhor dizendo, né? vai ter uma noção da relação, mas não vai aprofundar, não vai haver necessidade da gente relacionar isso de forma que se encontre um x ou um y, enfim, na equação. Mas o mais importante é que a gente entenda a relação e consiga aplicar na prática, consiga aplicar na contabilidade, consiga aplicar no negócio da administração, numa empresa. Então esse é o raciocínio para que a gente possa tomar uma decisão. Então vamos lá. Então o preço ele vai influenciar e será influenciado pela escassez maior ou menor do produto, pela demanda maior ou menor do produto. Então, o efeito preço total, ele vai estar dependente, vai estar tendo consequências, vai ter como reflexo do efeito substituição e do efeito renda. O que é o efeito substituição? O bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade, que a demanda, aumente. Sou eu comparando um bem em relação a outro, um que possa substituir. Por exemplo, eu posso comprar carne de frango em substituição à carne de boi, porque a carne de boi ficou mais cara. Então eu substituo, efeito substituição. Efeito renda. Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem vai aumentar na mesma proporção, digamos assim. Então, se ficar mais barato, eu tenho maior poder de compra. A tendência é que o mercado busque mais esse bem, por causa da sua renda aumentada relativa à baixa do preço. Então aqui é um raciocínio, né, para a gente estar vendo aqui a situação do gráfico, qual vai ser a relação, por exemplo, aqui no caso do preço do livro e quantidade adquirida de livros. Então, o gráfico curva de demanda representa o efeito do preço de um bem sobre a quantidade do bem que os consumidores estão dispostos a comprar e não a compra efetiva, considerando tudo constante, né? Coeteris paribus. Então, como o preço e a quantidade demandada têm relação negativa, a curva de demanda ela tende a ser nesse sentido de diminuindo, né, com o tempo. Então, se aumenta o preço do livro, a quantidade adquirida de livros diminui. Então, e se baixa o preço do livro, a quantidade de livros, a demanda por livros aumenta. Baixou o preço para 40, aumenta a demanda, aumenta a quantidade de livros adquiridos. Baixou para 20, aumenta. Então essa é a relação entre preço do livro e quantidade adquirida de livros. Lembrando que essa tendência é uma base teórica para que a gente verifique e confirme na prática. Relação entre a quantidade demandada e preço de outros bens e serviços. Então a gente já começou a falar disso, né, do bem substituto. Eu dei exemplo da carne e do frango. Consumo de um bem substitui o consumo concorrente do outro bem. Eu posso provar isso matematicamente, mas a gente vai ver a relação no gráfico para a gente visualizar melhor. Dois bens para os quais tudo mais mantido constante, como sempre, um aumento no preço de um deles aumenta a demanda pelo outro. Então, a questão, um exemplo aqui, manteiga e margarina.
Se o valor da manteiga subir muito, se o preço da manteiga subir muito, a tendência é que busquem a compra da margarina, de forma a substituir aquele produto que subiu mais. Ainda nesse raciocínio, né? Carne de vaca, frango, peixe, então, se um aumentar, o outro será mais adquirido, mais comprado, mais buscado. Um tipo de cerveja, uma marca de cerveja e outra cerveja, um tipo de refrigerante e outro tipo de refrigerante, etc. Então aqui no gráfico a gente tem aqui uma situação de D0, que é a situação inicial, D inicial, e a tendência é que varie para D1. Então se acontecer um aumento no preço do Guaraná, a reta vai passar de D0 para D1. Se aumentar o preço do Guaraná, a tendência é que a compra em relação ao preço da Coca-Cola de R$60 e a quantidade consumida de Coca-Cola de R$1.000, se aumentar o preço da Coca-Cola, vai aumentar consequentemente também o preço se aumentar, melhor dizendo, o preço do Guaraná, vai aumentar consequentemente o preço da Coca-Cola. Aumentando o preço da Coca-Cola, diminui a quantidade consumida de Coca-Cola. Então é como se eles se complementassem, né? Então é a relação dos bens que às vezes são substitutos, mas que às vezes são concorrentes. Eles concorrem, né? Ou eu compro um ou eu compro o outro, é uma concorrência. Relação entre a quantidade demandada e preço de outros bens e serviços. Então, diferentemente da Coca-Cola, do Guaraná, da carne de boi e do frango, que ou eu consumo um ou eu consumo outro, essa é uma tendência, né? A gente tem que são os bens substitutos, a gente tem uma tendência de alguns bens que são complementares. Exemplo, camisa social e gravata. Quem compra um tende a comprar outro. O pneu e a cama. Quem compra um tende a comprar outro. Pão e manteiga, sapato e meia. O litro da gasolina e o automóvel. Então, aí a relação já muda, né? Então, supondo um aumento no preço dos automóveis, de D0 passa para D1. A relação do preço da gasolina e a quantidade demandada da gasolina. Então, se aumentar o preço do automóvel, a tendência é que o gráfico ele altere e venha para D1, e esse reflexo no preço do automóvel vai refletir no preço da gasolina, porque eles são bens complementares. Quem compra um, compra o outro. Quem compra um, quer comprar o outro. Então a tendência também é diminuir. Então vai diminuir. Se alterar o preço do automóvel, altera o preço da gasolina, porque eles são bens complementares. Veja. A gente também vai fazer essa análise com relação ao bem que é normal. Tem bens que são normais. Então, o bem normal, quando há um aumento de renda, automaticamente aumenta a quantidade demandada do bem normal. Eu tenho mais dinheiro, quero comprar mais os bens normais. Mas precisa entender o que é esse bem normal, né? Então, dentre os bens que a gente falou em substituto e complementares, os bens, digamos, normais, a gente vai relacioná-los. Vamos denominá-los como bem inferior, então, que é, digamos, um bem mais simples, tudo mais constante sempre, né? Um aumento na renda provoca uma diminuição na quantidade demandada do bem. Se eu estou ganhando mais dinheiro, a tendência é eu adquirir menos o bem inferior. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Eu tenho mais dinheiro, a tendência é que eu não ande mais de ônibus, eu vou andar de Uber, de táxi, de carro. Não vou comprar carne de segunda, vou comprar carne de primeira. O bem de consumo saciado, se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Por quê? Porque eu já estou saciado, eu já estou satisfeito. Se eu ganhar mais dinheiro, eu não vou comprar mais alimentos básicos como açúcar, sal, arroz. Ganhando pouco dinheiro ou muito dinheiro, a tendência é que o bem de consumo saciado, que a gente pode identificar com esses exemplos, eu não vou aumentar meu consumo, vai continuar o mesmo consumo, mesmo aumentando a minha renda. Então a gente vai relacioná-los, né? Então, relação entre a demanda de um bem e a renda do consumidor. Então, logicamente que as classes, elas têm
os autores têm várias classificações, classe A, classe B, classe C, ricos, classe média, tem várias classificações, né? Numa análise mais específica, a gente ia classificar, era melhor classificar em reais. Qual o cliente que a gente quer atingir, o que ganha quantos salários mínimos, ou que ganha quantos R$ 1.000. Então a gente raciocinaria dessa forma, né? Analisando a renda do nosso cliente. Para consumidores de baixa renda não existem muitos bens inferiores, porque ele não tem muito o que escolher, né? Ele compra o que dá, digamos assim. Com a renda mais elevada, eu começo a ter, esse bem é inferior, esse bem é melhor, esse bem é saciado, esse bem não é, esse bem... Enfim, a classificação aumenta. Então, por exemplo, aqui, relação entre a demanda de um bem e a renda do consumidor, um bem normal. Então, vamos considerar que carne é um bem normal. Então, o normal, nós estamos com a renda em D0. Esse D0 significa D inicial, D no início. Né? D1 é uma situação que passou de D0 e foi para D1. Então, o aumento na renda do consumidor, a tendência é que aumente o consumo dos bens considerados normais. Se mantendo inferior, porque eu já estou ali saciado, não, mas aí os normais não, eu quero mais carne, por exemplo. Se for uma carne considerada inferior, que no caso é a carne de segunda, tem a carne de primeira e a carne de segunda. No caso do aumento da renda do consumidor, a tendência é eu comia mais carne de segunda, agora eu estou ganhando mais, vou comer menos carne de segunda. Nesse caso, é inversa a variação do gráfico. Né? O bem saciado, supondo o aumento da renda, vai manter a mesma relação, né? Não vai ter variação. Continua a mesma variação, não vai ter... não vai mudar com aumento ou diminuição da renda, porque eu já estou saciado, não vai ter variação. E aí a gente pode relacionar com os hábitos desse cliente, desse nosso possível cliente. Né? Então, a gente tem formas de alterar esse hábito, essa preferência, esse gosto, manipulando, entre aspas, logicamente. Eu posso fazer propagandas, campanhas promocionais que vão incentivar ou reduzir a ideia, a vontade desse cliente. Então, por exemplo, se eu tiver uma campanha beba mais leite, a situação D0, situação inicial, com beba mais leite, a tendência é que aumente o consumo do leite. Se tiver a campanha o fumo é prejudicial à saúde, D0 diminui a situação do cigarro porque fumo é prejudicial à saúde. Então, também estamos relacionando uma forma de eu incentivar, mudar o hábito, a vontade, o gosto do cliente, desse nosso possível cliente, desse consumidor. Ok, pessoal? Então até aqui a gente consegue responder a nossa outra atividade. Confirmo, vou colocar aqui para vocês, para relembrar aqui o meu e-mail. Deixa eu... Cadê? Então, o meu e-mail é underline, prof, underline, taça, underline, rocha, @yahoo.com.br, meu WhatsApp. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade. O slide está no e-mail, é o mesmo slide, a atividade está no e-mail, é a próxima atividade. E mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas e eu estou à disposição. Valeu, pessoal!